casa cheia. A gente, desde o início, sempre quis fazer um debate sobre esse tema, sobre moradia, sim, sobre gentrificação também. A gente sempre, enfim, já debateu muito aqui sobre a nossa própria existência, sobre as questões da Galeria Metrópole, as questões no centro de São Paulo. Enfim, é um debate, para nós, ainda inconclusivo. A gente sabe que há muitas perspectivas aí, às vezes em choque, às vezes complementares. Enfim, vai ser um prazer ouvir o Renato aqui. A Eliane está chegando, tá? Vai fazer uma dupla aí riquíssima. Para a gente é uma grande honra aí receber vocês e ver a casa cheia, assim, sabe? É muito legal, assim, a gente está muito feliz. Então, agradecer a todas e a todos aí mais uma vez e passar a palavra aqui para o Renato. Agradecer a Maria Schultz aqui, Manuela, Bárbara e a equipe da Tapera aí que faz o barco singrar aí. Valeu. Legal, obrigado. Gente, muito obrigado, Antônio, Maria, todos da Tapera. É uma alegria conhecer o espaço. E a gente brinca, a gente faz uma piada sobre esta associação que tem o nome provisório de Desvenda, que a gente está construindo. Cada vez que algum de vocês falar a palavra gentrificação, se cada vez doar R$1 para a nossa associação, a gente vai conseguir mudar essa cidade e mudar o mundo. E a notícia que eu tenho para vocês hoje é que o mundo já está sendo mudado. E eu queria apresentar um projeto de mudança de mundo que está em curso e acabou de ser batizado. A gente ainda tem que fazer uma reunião da nossa associação para consagrar, que o nome vai chamar Desvenda, que significa desvendar o mercado, desvendar a cidade e também desvender imóveis, que a gente também brinca que é um dos poucos projetos anti-gentrificação nos quais a gente efetivamente acredita. Eu não vou perder tempo de vocês falando o que é a gentrificação, porque eu acho que se vocês estão aqui num debate sobre gentrificação, todo mundo já sabe o que é, todo mundo já acha que é uma coisa difícil e perigosa, expulsão dos mais pobres das áreas centrais e assim por diante. O que eu falo muito nos debates sobre esse tema, onde eu vou, e que são cada vez mais numerosos, eu falo assim, gente, não adianta nada a gente ficar denunciando gentrificação, falando que gentrificação é um lixo, falando que nós somos gentrificadores, isso tudo a gente já sabe. Isso tudo tem que ser um ponto de partida e não um ponto de chegada das nossas reflexões, porque principalmente para mim, que sou um professor de uma universidade pública, ganhando um dinheiro que vem da sociedade, um monte de gente mais pobre do que eu pagando o meu salário, eu não posso ficar repetindo o que a sociedade já sabe há 30, 40 anos. E outra coisa, um discurso que é um discurso em grande medida colonizado, que a gente pegou lá de uma literatura que foi construída nos anos 60, nos anos 70, e pega e aplica aqui. Eu não acho nem que seja mentira, é tudo verdade que essa gentrificação existe, ela é perigosa. A questão é que, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de novas ideias que a gente está colocando no mercado, isso não serve para nada. Principalmente, estou falando com os meus colegas aqui da universidade, né? A gente não precisa de dinheiro público para formular de novo, pela milésima vez, essa questão da gentrificação. A partir disso, apareceu, entre um conjunto de amigos, uns mambembes de Fitzcarraldo, é Fitzcarraldo, é isso? Como que chama? Um monte de gente que nem sabia o que estava fazendo exatamente a partir de março de 2015, um conjunto de encontros, de jantares, vamos fazer uma associação que ela tem como finalidade efetivamente ser um projeto contra a gentrificação. Em 2015 ela foi fundada e demorou bastante para a gente ter todo o arcabouço jurídico funcionando, e agora ele está todo funcionando. Nós temos um CNPJ, uma conta e um crowdfunding, e eu vou explicar o que é que a gente faz. O que nós somos? Uma associação formalmente registrada, sem fins lucrativos, qualquer um de vocês pode se associar, que tem como objetivo garantir a moradia acessível para os mais pobres nas grandes cidades e de forma permanente. Tem mais 2 pessoas da nossa associação que estão com a gente desde o dia 0, Gustavo Calazans e o Gustavo Marques, que estão ajudando a gente. Na verdade, estamos juntos pensando, afinal de contas, aquilo que a gente está fazendo. E não só a moradia, mas também equipamentos complementares à moradia. E uma das questões mais importantes para a gente
nós chegamos a uma formulação muito importante. O debate, a luta contra a gentrificação, ela não vai ser ganha nunca no espaço público, ela vai ser ganha no espaço privado. Nós precisamos disputar imóveis dentro do mercado privado para ter alguma chance de evitar processos de gentrificação. Eu já vi inúmeros coletivos chegando e falando, não, a gente foi lá, pegou um espaço que era ruim, transformou num espaço bacana, e agora o mercado imobiliário vai lá e usa as nossas atividades, inclusive como propaganda para vender prédio caro e assim por diante, aquela coisa do coletivo se chicoteando nas costas, porque no limite virou um agente de gentrificação. Eu não tenho nem tempo para dizer por que eu discordo dessa postura. Eu acho que os coletivos fazem um trabalho fantástico, eu acho que eles fizeram um trabalho incrível de redescoberta da cidade, e eles são responsáveis por um monte de coisa bacana que está acontecendo na cidade. Vários de vocês certamente são de coletivos que participaram desse processo dos últimos 5, 8 anos de reconquista de espaços públicos, ou primeira vez que foram espaços públicos conquistados nessa cidade, e eu não acho que eles devem ser culpados por processos de gentrificação. Quem é culpado por processo de gentrificação são aqueles que ocupam, compram, vendem, especulam, alugam dentro do mercado privado. Mas eu não tenho tempo para avançar em relação a essa questão, porque eu queria mais explicar um pouco o que a gente está fazendo, na verdade. Porque a nossa associação ela tem um objetivo: comprar imóveis e alugá-los por aquilo que ela custa, e não por aquilo que o mercado imobiliário especulativo ele vende o imóvel. Então, a gente vai querer comprar, já temos inclusive uma proposta de um casal de alemães que querem comprar um imóvel e repassá-lo à nossa associação, talvez uma kitnet, que é alugada por R$1.000 do mercado imobiliário, e que a gente vai fazer um cálculo, que eu vou mostrar para vocês, que vai resultar em um aluguel de mais ou menos os R$200, que na prática vai transformar a moradia em um serviço. E a gente vai começar, como estamos começando, bem pequenininhos. Tem um diálogo aqui com algumas iniciativas que foram feitas pela Prefeitura de políticas habitacionais não baseadas em propriedade privada. O Minha Casa Minha Vida ele é todo baseado na propriedade privada. Você vai lá e dá a propriedade para uma família que contrai uma dívida, que fica lá pagando até não sei quantos anos essa casa, e aí tem que ser barato o terreno, então é no fim do mundo. A nossa ideia é a gente trabalhar com os imóveis que já existem na cidade. A Prefeitura de São Paulo é uma das prefeituras, das poucas no Brasil, que colocou em curso um programa chamado de locação social, em que o que a pessoa beneficiária de um programa de habitação ela recebe não é uma unidade que é propriedade dela, e sim a moradia como um serviço. Ela aluga aquilo, ela nunca vai ser a proprietária. Em alguns casos isso funciona bastante bem. No caso de moradia para idosos, nós temos 2 empreendimentos aqui em São Paulo em que a locação social funciona bem, e outros 4 ou 5 empreendimentos em que a locação social funciona muito mal. Índices de inadimplência muito grandes, muitas dificuldades administrativas de cobrança, e aí temos 2 hipóteses por que o programa funciona mal. Tem gente que diz que o programa funciona mal porque o programa é incompleto. Tem outras pessoas, e aí eu estou falando não pela associação, Renato, professor, pessoalmente eu acho que o programa não funciona bem, a não ser no caso de idoso, por questões de desenhos muito complexos. É muito complicado para o Estado ser proprietário de um imóvel que ele aluga, porque desde 2000 nós temos garantido, e não é em parte porque o Brasil é uma democracia. Desde 2000 nós temos garantido na nossa Constituição o direito à moradia, o que significa que o Estado não pode simplesmente botar alguém na rua. Não pagou o aluguel da locação social, a gente despeja. O Estado não pode fazer isso, e é muito bom que o Estado não possa fazer isso. Ele tem que garantir alguma outra solução, alguma outra alternativa de moradia, porque moradia está instituída constitucionalmente como um direito. Então, a gente sabe que isso funciona até certo ponto. Continua existindo despejos, continua existindo violência do Estado e assim por diante. Mas é uma diferença fundamental desde o ano 2000. Quando o Estado faz isso, ele faz isso na ilegalidade. Ele está cometendo uma ilegalidade. E pode aparecer o Ministério Público, uma Defensoria Pública e assim por diante, que vai atrapalhar os planos do Estado que quer despejar. Então, por conta dessa moldura que garante... Olá, tudo bem? Imagina, a gente já teve que começar. Oi, pessoal.
Tive que começar em ponto, me desculpa, Eliane. Imagina. Desculpa interromper. Desculpa. Imagina. Seria de café. E aí, a minha ideia de que o programa de locação social ele tem problemas que são problemas de gestão que são muito complicados. É muito difícil a decisão política de despejar uma família, ela é muito complicada. O assistente social fala com o diretor, que fala com o secretário, que quase vai falar com o prefeito, que calcula qual que é o custo de fazer esse despejo. Ele não vai fazer esse despejo, concordo, que o prefeito não pode se operar despejos, jogar as pessoas na rua, mas aí o que acontece? O programa de locação social vai ficando com uma inadimplência gigantesca, 70%, que é o que tem agora. Nossa proposta de uma associação que tenha estes imóveis, mas que ela tenha condições jurídicas de despejar um inquilino que não vai pagar os 200, vai ter que ser louco de não pagar R$200 por mês por um apartamento bem legal, bem bacana, mas se isto acontecer, a gente pode orientá-lo, inclusive pode orientá-lo ele a ter acesso a outros programas da prefeitura, mas no limite a esta possibilidade, nós não somos o Estado, essa possibilidade ela tem que estar dada porque nós temos como tirar todo o conteúdo especulativo de um imóvel, mas a gente não tem como dar subsídios. Bem, eu vou falar rapidinho como é que a gente funciona. A gente pretende substituir ou terceirizar o Estado de jeito nenhum. Nós queremos ser um complemento às políticas habitacionais que o Estado constrói. Por exemplo, existe uma política chamada Bolsa Aluguel. A prefeitura gasta mais de 15 milhões de reais por mês, dando vouchers de R$400 por mês para pessoas que estão em situação de emergência encontrarem casas no mercado. Ninguém encontra nada por R$400. Gustavo está fazendo essa pesquisa em Paraisópolis, não dá nada por aqui por menos de 800 ou R$1.000. Para uma associação como a nossa, que vai ter imóveis e que vai alugar esses imóveis não por preços especulativos, mas pelo preço que o imóvel custa, porque tem um custo, este imóvel, R$400, dá e sobra. Então, a gente consegue fazer esse tipo de complemento. E, para nossa alegria, o plano de habitação, ele tem algumas saídas para a gente que está aumentando as possibilidades de moradia de aluguel nas cidades. Então, nós estamos construindo, fizemos uns jantares, nós temos associados, nós temos um crowdfunding, que a gente está fazendo um fundo para começar a comprar imóveis. Nosso fundo é minúsculo, nós temos R$14.000, mas eu vou mostrar para vocês que R$14.000 não é tão pouco assim. E como é que vai funcionar? Nós vamos, em algum dia a gente vai ter dinheiro para comprar ou receber uma concessão de algum imóvel. Nós vamos identificar um beneficiário, que depois eu falo. Nós temos um crowdfunding, chamado Associação pela Propriedade Comunitária, que nós já temos 13 pessoas que nos apoiam, com R$627 por mês. Nós temos hoje em dia R$14.000. Isto é pouco? Aí eu vou mostrar para vocês uma conta. Para vocês. Na verdade, pode parecer pouco, mas não é muito pouco, não. Essa pessoa aqui, está chegando aqui, a Karina. Essa semana eu conversei com ela, ela falou, legal, bacana, eu vou doar R$100 por mês para vocês. Se a gente não fizer mais nada, nossa associação, continuarmos com 13 pessoas pobres, ninguém é rico, doando um pouquinho por mês. Nesse momento estamos doando de R$10 a R$100 por mês, estamos com essa contribuição de R$627. Se a gente não fizer mais nada, ficar aqui só falando da nossa associação, daqui a 8 anos a gente vai comprar o nosso primeiro imóvel. Pode parecer muito, mas tem uma associação que chama Peabody, em Londres, que ela começou em 1850 por conta de uma doação de um filântropo que era um industrial. Hoje em dia tem mais ou menos umas 30.000 casas, porque está há 150 anos fazendo isso. Então é um projeto que a gente tem que começar em algum momento. E daqui a 150 anos é capaz de a gente estar dando solução de moradia para mais gente. Os processos de gentrificação, eles demoram décadas para se instalar. Um dos problemas que a gente acha eles tão impossível de controlar é porque nós pensamos em soluções de pequeno prazo, de curto prazo para os processos. Não vai ser em uma gestão, não vai ser em 4 nem 8 anos que a gente vai enfrentar. É em 40, 50 anos que a gente vai conseguir desenvolver instrumentos para descomodificar a moradia. Então, vamos lá. A Karina falou que ela topa doar R$100 por mês para a nossa associação. Então, em vez de 627, nós vamos ter, na próxima semana, vejam uma flechinha o que vai acontecer.
727, né? R$100. Ganhamos 6 meses, a mágica. Em vez de 8,6 anos, nós daqui a 7,9 anos, sem fazer mais nada, só com essas contribuições de não mais 13, mas 14 pessoas, a gente consegue comprar um apartamento. E é assim que a gente vai conseguir mudar o mundo. Na verdade, nós já estamos mudando o mundo e a gente consegue acelerar essa mudança. Ou então, por exemplo, a Karine falou que pode doar R$700. Vamos lá, 14. Aí eu já fiz essa conta, não deu certo. Vamos por, se alguém quiser fazer uma doação de R$1.000 hoje para a nossa associação, ganhamos um mês. E assim por diante. Quer dizer, a gente consegue, se a gente fizer esses juros malucos, eles funcionarem a nosso favor, nós estamos em situação melhor do que se a gente só ficar falando mal dos processos de gentrificação. Daqui a pouco a Karina chega aqui e a gente conversa com ela. Chegou, chegou, olha aqui. Como é que a gente vai identificar o beneficiário? Nós estamos, neste momento, com uma estratégia de nos enraizarmos neste lugar aqui, no Conjunto Santos Dumont, mais conhecido como Treme Treme, na Rua Paim, em que um projeto irmãozinho nosso, chamado lanchonete.org, vai comprar, na semana que vem, se tudo der certo, uma lanchonete número 3, e vai ser a antena social deste lugar, onde moram 600 famílias. Toda semana tem alguém sendo despejado por falta de aluguel. A nossa ideia é, se a gente, daqui a não sei quanto tempo, na verdade, talvez daqui a poucos meses, ganhar um apartamento nesse lugar, a gente vai conseguir, através desse projeto que é cultural, que é social, ver alguém que é importante para a comunidade, manter essa pessoa neste conjunto aqui, que pode parecer para vocês, nós todos aqui, né, gente de classe média, um horror, mas para quem realmente tem isto, ou uma favela, ou uma periferia como alternativa, é uma solução de moradia bem bacana. E como é que a gente vai calcular o valor de um aluguel? É caso a caso, na verdade, mas a gente tem alguns componentes básicos. Um seguro, para se o apartamento pegar fogo, a gente conseguir repor o apartamento. Um fundo para manutenção, porque quem é pobre não tem dinheiro para trocar um vidro, para trocar uma privada, um cano, que esse fundo de manutenção ele tem que sair daqui também. Um fundo pequeno para a associação e uns 5% para uma administradora, que varia isso também por um valor mais amigo. A gente acha que a gente chega mais ou menos em uns R$200 por mês de valor de aluguel. Cadê os outros R$800? É tudo especulação. Esta é o grande nó, na verdade. Não é o espaço público, é o espaço privado que está gentrificando as nossas cidades. Então a gente vai chegar nesse lugar. E olha, vocês trabalharam com ocupação, não sei como é lá no Cambridge. Na ocupação São João, que é a que eu conheço mais, só de condomínio as pessoas pagam R$150. Em ocupação, que é a coisa mais barata que você pode conseguir na área central de São Paulo. Então, nós estamos chegando num valor bem bacana, sem ter prejuízo, simplesmente tratando a moradia como um serviço. Essa é a nossa ideia. E aí, dar para uma administradora profissional para administrar o imóvel, enquanto a gente não tem escala para ter uma estrutura que vai ajudar. Só vamos fazer isso, nosso fundo de R$14.000, daqui a 7 anos? Não. Nós vamos trabalhar também com a ideia de diversificar as políticas públicas de aluguel. O Plano Municipal de Habitação, que agora tem uma minuta que está em discussão, ele está diversificando o programa de locação social, criando mais 2 linhas de locação social que dialogam muito com o que a gente está falando, ou seja, não estamos aqui falando de uma proposta neoliberal, de direita, nada disso, é uma proposta reformista e uma proposta que já está dialogando com aquilo que a gente considera de mais avançado. Só a cidade de São Paulo tem um programa mais maduro de locação social que está sendo aprofundado para caber gente, associações, proprietários que estão querendo tratar a moradia mais próximo de uma ideia de serviço. E a terceira linha de ação, a gente vai fazer no ano que vem um seminário com a Fundação Forte, chamado Outras Propriedades, para fazer o que a gente está fazendo aqui agora. Intervir no debate público, né? Então, são essas as ações que estão em curso da nossa associação. Crowdfunding, nós temos um casal de alemães que quer conceder por um período, 8 anos, mais ou menos, o primeiro apartamento para a nossa associação, para a gente fazer as nossas experiências, fazer este seminário com a Fundação Forte. Nós estamos num processo de construção da identidade visual da associação.
a professora Teresa Caldeira de Berkeley está interessada em fazer um projeto com a gente, assim como a Bienal de Arquitetura, para a gente, aos poucos, ir aumentando devagar, conforme a gente pode. Todos nós somos muito ocupados nessa associação, então nós precisamos também medir o quanto a gente consegue trabalhar. Mas a questão mais importante, a gente não aguenta mais denunciar a gentrificação, a gente não aguenta mais falar mal da gentrificação, a gente tem que fazer alguma coisa contra a gentrificação. E pode parecer muito pouco o que a gente está fazendo, mas no panorama, no mercado de ideias que a gente tem aqui de combate à gentrificação, acreditem em mim, isso aqui é muito, é quase só o que a gente tem de iniciativa de verdade contra a gentrificação, que não passe por aquela velha história. Não, é o Estado que tem que fazer. Não vai ter Estado nos próximos anos. Aqui em São Paulo, para mim, infelizmente, não me parece que vai ter Estado. No Brasil, nos próximos 10, 20 anos, também por conta de situações fiscais, a gente não pode contar com os recursos massivos que a gente teve para moradia, de Minha Casa Minha Vida e assim por diante, mas a gente pode sonhar, né? Se os 100 bilhões que foram jogados no Minha Casa Minha Vida, que só está alimentando a fogueira do mercado imobiliário, tivessem sido despejados em associações como essas, a gente estaria mudando a cidade, a gente estaria mudando o mundo. Então, eu vou passar uma tabelinha aqui, se quem quiser doar para a associação, que pode ser qualquer tipo de associação, de doação, tempo, trabalho, contatos, conhecimento, dinheiro, o que quiser, a gente está anotando, daqui a pouco vocês vão receber as nossas novidades, as newsletters, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Renato. Enfim, apresentar aqui a Eliane, aqui, que é uma premiada cineasta, com uma obra já de grande qualidade, com engajamento político e social muito forte, e é uma honra ter você aqui. Muito obrigado aí por ter aceitado participar desse debate, especialmente porque ela está lançando aí um filme, né? Agora, nesse período, a gente sabe o quanto isso é importante aí, e era uma vez, era o Hotel Cambridge, e, enfim, vamos passar a palavra para ela e agradecer. Agradecer muito a presença aqui. Obrigado, Eliane. Obrigada. Então, você fala assim, é importante falar, né? Ah, porque tem o pessoal lá fora, né? Tá. Então, esse filme era o Hotel Cambridge, né? Ele foi um filme que a gente construiu num coletivo. E era um coletivo inusual, porque eram pessoas que não estão envolvidas diretamente com o cinema, além da equipe que a gente sempre tem, a equipe técnica, né, fotógrafo, babá. Então, fez parte desse filme um experimento novo, que eu acho que a gente está amadurecendo, que o envolvimento da FLM, que é Frente de Luta por Moradia, certo? A FLM é uma entidade, na verdade, ela não é uma entidade, ela é uma frente mesmo, que congrega várias siglas, que a gente chama, vários movimentos de luta. O MSTC é um deles. E, além da Escola da Cidade, também tiveram os alunos, 21 alunos da Faculdade de Arquitetura da Escola da Cidade, e um grupo de refugiados, que também trabalharam. Talvez a minha contribuição para essa conversa seja minha área cinema, assim, então eu acho que muito diferente dos arquitetos, né? Eu acho que é só trazer alguns pontos de reflexão que aconteceram nesse processo de criação. Esse filme, depois que ele terminou, a gente fez várias oficinas para realizar esse filme, para localizar os refugiados, que depois, quando a gente terminou a oficina e terminou de rodar o filme, o coletivo continuou. E ele virou o GRIST, Grupo de Refugiados Imigrantes Sem Teto, que passou a ser uma população que não estava tão organizada dentro dos movimentos de luta por moradia, que são os estrangeiros, principalmente haitianos e refugiados. Eu acho que isso foi uma coisa muito legal que o filme criou dentro desse coletivo, que foi formalizar esse problema e essa questão dentro do movimento de luta de moradia.
E aí a gente continuou esse fim de semana, houve a Operação Pipoca, que eu não sei se vocês sabem, que quando o movimento, eles têm uns códigos, assim, né, tipo senhas. Então, você vai fazer ocupação, eles falam fazer festa, que é, inclusive, para você se comunicar com o pessoal sem falar, vamos fazer ocupação. Então, você fala, vamos fazer festa. E aí tem todo um vocabulário, então, os penetras são a polícia da festa, tem... E a Operação Pipoca é quando os movimentos, várias siglas saem junto, eles ocupam vários imóveis ao mesmo tempo, terrenos, como uma forma de denúncia da falta de política pública e da falta de moradia, e também com o objetivo de criar demanda, de ocupar prédios sem função social, né, que é um critério de movimentos bastante éticos. Como ele estava falando, existem, vocês sabem, quando a gente localizou os refugiados, eles estavam entrando nos movimentos indiferenciadamente. É uma população muito vulnerável, não fala a língua, estão num momento de desespero mesmo, porque os caras saem do albergue, o albergue não fica mais do que 2, 3 meses, eles têm que ir para a rua, é uma coisa bem difícil. E eles começaram a migrar para os movimentos de ocupação, mas muitos são especulativos, eles ocupam sem critério, vê qualquer imóvel vazio, e ocupam, e aí eles cobram aluguéis muito altos, tem pessoas pagando aluguel de 700, 800, até R$1.200, a gente já viu, e aí quando tem o despejo, cada um vai para a rua, cada um se vira. Então, eles não, diferente do movimento. O movimento ético, quando ele vai ocupar, ele primeiro levanta a ficha do edifício. Ele procura mapear a situação daquele imóvel, o histórico daquele imóvel. Então, por exemplo, esse que a gente ocupou agora, no domingo, para a segunda, na 9 de julho, é o prédio do INSS, que está quase mais 30 anos, está lá abandonado, teve várias ocupações que ele sofreu, e agora, esse fim de semana, a gente ocupou lá. E ele tem uma dívida enorme de IPTU, enfim, aí tem toda uma estratégia do movimento para ficar aquelas 48 horas que são... a Cássia estava junto, né, Cássia? Que são muito importantes, porque a partir de... Se você fica lá até 48 horas fechado no alvo, a polícia pode tirar a força, se ela pega em flagrante, como aconteceu ontem, né? Ontem teve uma aqui no Ipiranga que foi muito violenta, a intervenção da polícia. Mas depois das 48 horas, você só sai com o mandato do juiz. E é nesse momento que os movimentos entram em negociação. Entendeu? Então, ele vai lá, negocia com o juiz e vai protelando. Às vezes, eles conseguem protelar um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 1 ano, 2 anos. E, no caso do Cambridge, por exemplo, 5 anos, até que eles conquistaram que o Cambridge, a ocupação Cambridge, virou do movimento. Teve o chamamento público e ele agora é um edifício do movimento, ele vai ser transformado em moradia social. O que eu queria relatar rapidamente para vocês, que eu acho assim que é o grande problema, que, por exemplo, a gente está lá nesse grupo dos refugiados. Lá, quando a gente foi fazer a Operação Pipoca, teve muitos que já estavam lá e teve alguns que chegaram uma semana antes. A Cássia estava lá, né, Cássia? Para esses novos que chegaram, era impressionante. Primeiro que a gente fez a reunião fazendo uma espécie... A gente falava em português, aí tinha um que traduzia ali mesmo em crioulo, entendeu? Então, a gente falava, por exemplo, boa noite, aí você traduz para eles, boa noite, e a gente ia falando assim, entendeu? Este sábado vai ter... Aí ele traduzia, este sábado em crioulo. Olha a comunicação como era. E o que me impressionou... Primeiro, foi desde um senhor que era haitiano, que ele tem trabalho, ele tem trabalho, mas ele não tem teto. E ele estava ali com uma urgência muito forte. Para esse pessoal que estava com a urgência muito forte,
não tinha nem tempo de entender o que era o movimento. Eles imediatamente se prontificaram a fazer a luta. E a nossa preocupação era com que esse grupo entendesse o que é o movimento. Porque o que acontece muito nesses movimentos é que a gente, quando fala, a gente às vezes tem, quando você não está ali na vivência diária, a gente tem uma visão muito superficial, vamos dizer assim, da problemática dessa população. Primeiro, há uma divergência, uma diversidade enorme dentro de um movimento. A demanda não assim, embora todos necessitem de moradia, cada um que está lá, ele tem uma trajetória muito diferente. O que é difícil para o movimento de luta? É que essa diversidade, ela encontra vamos dizer assim, um espaço de entendimento político mínimo, comum, para que eles se unam na luta. Então, é muito comum você, em movimentos de luta, você ter muita gente que está, às vezes, numa ocupação 3, 4 anos, e você pergunta, ela não sabe quase nada do movimento, embora tenha assembleia quase toda semana, embora tenha mutirão, tem tudo. E você vê muitas pessoas que não entendem politicamente, e por quê? Não é um problema do movimento só, que é essa bendita maneira que a gente tem, que a gente não consegue quebrar ainda, de como a gente conversa com os segmentos, porque a nossa forma de narrar, de falar, de construir o nosso discurso, vem da nossa realidade. Nós nascemos e fomos alfabetizados num sistema que vocês sabem, que valoriza, enfim, um sistema neoliberal que está ficando cada vez mais radical. E a gente tem isso em cada átomo da gente, em cada maneira de representar, em cada maneira de falar. Quando a gente se confronta com essa população, o cara pode ser o cara mais, vamos dizer assim, fudido que existe, e ele tem a mesma ideologia de um cara classe média alta. Então, por exemplo, eles começam a morar no edifício ocupado e, em pouco tempo, eles começam a ter uma relação com o imóvel e com as pessoas que habitam ali como se fosse um condomínio normal. E eu já vi várias vezes a liderança falar, gente, isso aqui não é um condomínio. Vocês têm que... A gente não faz a luta para vocês, é com vocês. O que significa a participação? Isso é um problema muito sério. Outro problema, você tem desde o cara que é extremamente politizado, você tem desde das pessoas que, como eu falei, não têm uma formação política, que eles estão como gado, sabe? São aqueles soldados, a boiada, literalmente. Por que a gente fala assim? Porque mostra uma deficiência muito forte, que é a falta da formação cultural e política. Principalmente a falta da formação política. O que acontece? Muitos que compram, que conseguem adquirir o imóvel, há uma contradição nesses movimentos de luta por moradia, porque eles tratam com a questão da propriedade. Propriedade que a gente sabe que, nesse sistema, ela tem um valor de especulação por natureza. Muitos, quando adquirem a casa própria, eles fazem o quê? Eles, às vezes, se mudam para um lugar mais longe para vender aquele imóvel que ele conquistou por um preço, financiamento muito baixo, e depois ele mesmo vira um especulador. Então, aí vem essa questão do aluguel social, que muita gente tenta introduzir essa discussão hoje da questão do aluguel social como uma forma de tentar... Mas, para encerrar, eu quero dizer assim, eu acho, sinceramente, que toda ação que a gente fizer hoje, qualquer iniciativa que a gente tiver hoje, se a gente não consegue fazer com esse pessoal, o que a gente chama pessoal de base, que é o pessoal que está formando essa demanda, se a gente não consegue criar um trânsito entre os segmentos acadêmicos, segmentos de especialistas, segmentos que estão já num processo de formação, já de especializações e tudo, com esse pessoal,
os projetos, eu vejo isso muito, muito, muito. Eles tendem a definharem, ou eles tendem a ser incorporados por um sistema maior, que é o sistema nosso. Eu vejo assim porque, lá na ocupação da 9 de julho, inclusive, se vocês quiserem visitar, é aqui do lado, é um lugar impressionante, um espaço impressionante de bonito, até diria, embora ele está completamente depredado. Inclusive, o imóvel ele tem várias... Quando você sobe nele agora, você vê as camadas das outras ocupações, as histórias, sabe? Você vê desenhos, você vê os cartazes das outras. É como se fosse uma camada de palimpsesto, sabe? Que vai gravando a memória. Agora tem a nova memória que está se construindo lá. Lá, a gente está trabalhando com um grupo de arquitetos, um grupo de cineastas, um grupo de educadores infantil, grupo de artistas, jornalistas livres. E vocês têm que ver o que é a tentativa de a gente conseguir um denominador comum, que atividades desenvolver, como propor, a partir do que propor, até onde a gente está criando demandas que não são deles, são nossas, até que ponto as demandas deles também não se traduzem facilmente. É uma série de questões que eu acho que nessa época a gente está aprendendo a construir. Não há um vocabulário. O vocabulário das psicanalistas, por exemplo, a gente tem um exemplo, funciona muito bem quando elas estão fazendo um trabalho social num universo que é nosso. Quando migra para o movimento, não funciona. Aí a gente não consegue quórum para as oficinas, aí você vai avaliar o porquê, você não acha um porquê. E, de repente, você vê que você tem que construir até o jeito de fazer, o vocabulário, tudo. O cara, às vezes, não desce para a reunião, simplesmente porque você esqueceu que ele mora no 15º e não tem elevador, e ele está cansado, então ele não vai descer 15 andares. E muitas outras coisas. E assim, eu questiono um pouco isso que você diz, pensando junto, né, em relação que a gente... não pode esperar nada do Estado. Eu acho não, que a gente, o que você quis dizer? Eu acho que a gente não deve esperar que nos próximos anos a gente tenha a mesma escala de investimentos na ordem de dezenas de bilhões de reais em moradia a fundo perdido. Isso acho que não. Não, desculpa, concordo. E cada vez mais do Estado. Sim, então, desculpa, concordo plenamente com você, né? Porque hoje em dia tem muito esse debate, né? Porque eu acho que a gente tem mesmo que criar formas de brechas, né? Que cada vez eu acho que está se mostrando, eu não sei se vocês concordam, mas desde que começou essa crise ferrada, eu nunca vi tanta gente de diferentes segmentos se juntando, assim, conversas. Antes não tinha, parecia que estava tudo meio camuflado, meio adormecido, e agora, de repente, parece que as coisas saltam para fora. Então, eu acho que a gente... Só que o Estado, a gente não pode mesmo eximir essa discussão do Estado, porque a gente sabe que o Estado, nesse sistema, ele representa a própria engrenagem do sistema. Não tem como a gente deixar ele de fora. A gente tem que encontrar formas de deixar esse Estado mais permeável. E isso não é fácil, é como você falou, através de projetos de conscientização, enfim. Mas é uma luta que... Não é nem a gente aqui, sabe? É uma luta lá de base mesmo. Agora, não sei se vocês querem conversar, que às vezes... Sim, né? Pode ficar. Bom, obrigado, Eliane e Renato. Acho que as duas falas complementares, em certo sentido. Eu queria abrir aí para comentários, perguntas, observações, angústias, ansiedades. A gente pede que a pessoa se identifique e procure ser breve na medida do possível, enfim, fazendo uma pergunta. Vai ter que sair um pouco antes, mas tem um pessoal da associação também aqui, né? Tá, só para... Sim. Gustavo, Gabriel. Isso, então vamos... E a gente está inventando esse negócio. Então, quanto mais perguntas e mais problemas vocês levantarem, é assim que a gente vai estar inventando isso aí, né? Legal.
E aí, pessoal? Meu nome é Samuel, eu não sou daqui de São Paulo, então eu não conheço a fundo essa problemática de moradia aqui, a não ser por os meios tradicionais e pelas mídias livres. Minha pergunta é para o Renato, usando um pouco a fala da senhora, nessa questão da permeabilidade e desse momento ser tão crítico de ter esse relacionamento entre pessoas de diversos segmentos, diversas atividades. Isso está muito latente hoje em dia, né? A gente vê muita gente que não tem aparentemente nada a ver se unindo por uma luta comum. E eu queria entender como a associação ela interage com outras frentes, a não ser essa frente, né, de quem pode fazer a doação, quem pode oferecer algum tipo de trabalho, mas como é esse contato com as pessoas que necessitam dessa moradia, né, o trabalho que você está fazendo em campo, é você mesmo que está fazendo trabalho em campo de pesquisa de valores, como essas demandas peculiares, né, de cada um, chegam até vocês e se há uma interlocução, se há uma participação efetiva dessas pessoas que no futuro serão beneficiárias dessa proposta. Vamos puxar mais umas duas? Mais duas perguntas, se houverem. Cássia, e vocês podem... Eu achei muito rico o que a Eliane trouxe dessa dificuldade que a gente tem na nossa classe, da gente poder se aproximar de uma outra forma, de uma outra maneira de ver o mundo. E eu queria que você explorasse um pouco mais, porque eu acho que a gente não consegue muito fazer esse trânsito, sabe? Então, como é que você conseguiu fazer isso no filme? Porque está muito bem retratado no filme, né, esse trabalho de poder fazer esse trânsito. Mais uma? Alguém? Alguém lá fora também? Quer perguntar alguma coisa? Clara? Não? O pessoal está tímido aí. Tá bom, então vamos passar a palavra para o Renato. Sobre essa questão da demanda. Nós não chegamos lá ainda, né? Se a gente conseguir, daqui a alguns meses, ter essa primeira doação, a nossa aposta, que vai ser nesse conjunto Santos Dumont, que é na Rua Paim, que é um dos poucos lugares do centro da cidade que não está gentrificado ainda, o conjunto, porque a rua está completamente gentrificada. E aí a gente confia nessa lanchonete que vai indicar para a gente uma pessoa que está sendo ameaçada de despejo, uma pessoa que é importante para a comunidade. Não sabemos ainda, na verdade, né? Nós claramente estamos trabalhando na chave da oferta, e uma iniciativa que ela é minúscula e ela tem um efeito demonstração para mostrar, olha, isto é possível, na verdade, com muito pouco a gente consegue desvender, na verdade, o mercado imobiliário da cidade. Então, eu acho que gostaria muito de poder responder essa tua questão. Daqui a um ano, se a gente se encontrar, eu acho que eu vou poder te falar mais dos nossos critérios, essa coisa toda. Agora, outra coisa, nós não estamos dialogando com o movimento organizado. O movimento organizado, com quem eu já trabalhei e continuo trabalhando há muito tempo, grandes admirações eu tenho pelo movimento organizado, é uma parte da demanda por moradia. E não é a parte mais vulnerável, porque eles têm o capital político, na verdade. Quem é mais vulnerável mesmo é aquela pessoa que não consegue nem, por falta de tempo, de linguagem, de qualquer outra coisa, não consegue nem sequer se organizar para introjetar a ideia do direito. A gente está dialogando, e é a maior parte da cidade, na verdade. A gente está dialogando mais com esse pedaço da cidade, que é um pedaço mais vulnerável ainda do que o movimento de luta por moradia. Pode acreditar em mim. Então, eu acho assim que a grande maioria, né, das pessoas que crescem, né, começam a projetar um sonho de profissional, de trabalho, né, a gente sempre, de alguma forma, é levado a pensar
os trabalhos que a gente faz nos lugares, nas instituições, né, no campo artístico, são sempre trabalhos que a gente se coloca em frente ao mundo, vamos dizer assim. E aparecem as primeiras questões que você tem em relação a esse mundo. E a gente vai se orientando por essas questões. Que, às vezes, parecem questões pessoais, mas, às vezes, eu acho que elas não são tão pessoais como a gente pensa, sabe? Elas não são tão individuais assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho assim, quando a gente está extremamente mediado. Acho que nunca a gente viveu numa época assim, onde a mediação fosse tão tremenda. E não vou dizer nem uma época, porque mesmo nessa época, onde eu nasci, eu tenho 55 anos. Quando eu nasci, não tinha TV a cores. Eu lembro de a gente ir assistir o cara do vizinho que tinha uma TV a cores. Vocês imaginam isso? Há 55 anos atrás. Não tinha... Eu acho que a gente é uma geração dinossauro, porque a gente está bem no meio essa geração, quando morrer, não vai mais ter testemunho de como que era viver num mundo sem o digital, sem o celular. Mas o mundo existia assim. E o que eu vejo é que, embora existissem as diferenças de classe, que eu acho que isso existe há milênios, desde que o homem sempre existiu, com formatos diferentes. Mas a gente tinha uma proximidade que talvez não tivesse tão acentuada. O que eu quero dizer? Apesar de existir classe rica, classe média, classe pobre, a gente vivia mesmo com a sensação de estar no mesmo mundo, certo? Porque ninguém... Hoje, o que acontece? Que com essas mediações todas... Você imagina assim, vamos pensar que no mundo hoje, 7 bilhões e meio de seres humanos, 3 bilhões quase já tem todos conectados. 3 bilhões e meio de seres humanos não têm conexão. Não tem, eles não estão acessando esse mundo. O que significa isso? Que a gente que, por exemplo, estuda, faz projeto, os arquitetos usam aquele, como é que chama? CAD, não sei como é que chama, CAD. AutoCAD. No cinema, por exemplo, eu vou fazer um vídeo, mesmo que eu faça com o celular, eu passo para um aplicativo de edição, entendeu? Que eu baixo, que é o Final Cut, que ele precisa também de um computador mais ou menos de memória RAM boa para ele rodar. Então, para a gente que usa tecnologia, bem ou mal, mesmo você usando coisas muito simples, é custoso. Certo? Hoje, um celular, para você conseguir fazer coisas, aproveitar o potencial da rede, não pode ser mais aquele que só tem número. Tem que ser aquele agora que você baixa os aplicativos, não é? O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente criou uma série de intermediações, através desses mecanismos, que permite que a gente fique muito mais fechado nas cápsulas e com a impressão de que a gente acessa o mundo. Então, você quer fazer um trabalho sobre, sei lá, Estado Islâmico. Você põe no Google, vai vir um monte de coisa. Vídeos no YouTube, vários textos. É impressionante como cresce essa enciclopédia. Qualquer pesquisa, você vai fazer uma pesquisa de gentrificação, põe lá um monte. Mas esse conhecimento... Vamos dizer assim, a grande parte desse conhecimento, como é que ele está sendo gerado? De que forma ele está sendo feito? O que eu acho é que, muitas vezes, a gente toma ele como um espelho, ou, às vezes, até como a própria realidade. Existe uma tendência do ser humano, né, de acreditar muito, de ter muita fé naquilo que sai no livro, ou sai nas imagens, né? Muitos não sabem que existe uma manipulação enorme. Não estou falando manipulação para o mal, longe disso. Estou falando manipulação que reflete o meu ponto de vista sobre aquele problema. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a gente se afasta muito do mundo real. E a gente fica com a impressão que a gente está em contato com o mundo real.
E quando você vai numa relação corpo a corpo, que nem a gente está fazendo lá com o movimento, o que acontece é que, claro, você trabalha com todos os sentidos, não é quando a gente trabalha aqui que a gente só aciona algum dos sentidos. E você ali, pela sua experiência, a sua própria experiência, que constrói a representação daquele mundo. São as suas experiências que você está tendo ali. Quando você vê que o teu vocabulário de cineasta, por exemplo, no meu caso, não funciona ali, entendeu? Mas, ok, mas por que não funciona? Por que eu quero ficar lá? Ah, porque eu quero ajudar as pessoas. O que é isso que a gente fala? Ah, eu quero fazer trabalho social porque eu quero ajudar as pessoas. Eu acho o mundo muito injusto. Onde que isso está organicamente construído no nosso estômago? Onde está? Então, ok, eu não tenho vocação para santo. Eu não falo mais ajudar as pessoas. É mentira. Então, ok, o que eu estou fazendo ali? Eu estou procurando um vínculo. No meu caso, é a necessidade de um vínculo criativo. Para quê? Para que eu consiga revitalizar, eu não consigo mais criar narrativa sozinha. O mundo está tão complexo, que, para mim, já é impossível. O repertório está tão desgastado, os repertórios revisitados. Então, ali é uma troca. Claro que quando você começa a ir lá, por exemplo, com a pessoa que está rica de experiência, e você quer projetar também o seu olhar, você não quer ficar só lá bebendo, e nem só dando, você quer a troca. O que acontece é que essa troca tem que ser construída, essa ponte. Não está dada. Quando a gente muda de segmento, quando a gente sai do nosso segmento e cruza o segmento. Isso vale, acho que até para os segmentos horizontais. Se eu vou trabalhar com ele, eu tenho que começar a desenvolver com ele uma ponte que não está construída. O que eu acho é que, para a gente fazer essa ponte, a gente tem que ter um nível de despojamento e de uma contra-angústia de você poder chegar e aguentar ficar um pouco, vamos dizer assim, com um embate do próprio real para ouvir e levantar as questões que depois vão ser o que vai alimentar. Foi assim que a gente fez o filme. E muita coisa, eu acho que não se constrói num projeto prévio que você vá. Eu vejo lá, todos os projetos que chegam mais ou menos prontos, eles fracassam. Os projetos que envolvem as pessoas fazerem junto, eles motivam. As pessoas participam mais. E esses tendem a... Eu acho que é um fenômeno de rede também. Uma rede, não rede social web, digital, rede social mesmo. Bom, Eliane, acho que essa foi uma das falas, enfim, mais incríveis assim que a gente já teve aqui na Tapera. Enfim, achei muito legal tudo isso que você falou, assim, e é uma lição que eu acho que é fundamental no momento político do Brasil de hoje, assim, sem maiores análises, mas eu acho muito importante. Até pensei na hora, a gente não sabia se ia gravar ou não, ia transmitir ou não. Olhei ali atrás para a Manuela, assim, estou bem feliz da gente ter registrado, assim, acho que foi uma fala incrível que se beneficiou da ótima pergunta aí da Cássia. Enfim, Renato, não sei como é que você está aí Está tranquilo ainda? Favorável? Há 3 meses atrás, uma pessoa falou, olha, eu te confirmo se vai ser no dia 3 uma coisa que está acontecendo na Galeria Vermelho, que é o lançamento do livro que eu ajudei a redigir. E aí, 3 dias atrás, eles falaram, está confirmado, não sei o que. Eu falei... Bom, mas eu não tenho coragem de não ir, na verdade. Então, eu queria pedir licença, eu posso sair, deixar vocês com... Se vocês tiverem alguma dúvida com Karina, Gustavo, Gabriel, da associação, todo mundo pode responder, ajudar a construir. Posso? Vocês me dão essa permissão, porque vocês me trataram bem, eles me trataram mal. Obrigado, Renato. Uma salva de palmas aí para o Renato. Aí. A associação, enfim, é um projeto transformador, revolucionário, se for. Enfim,
Poxa, enfim, tem uma questão, enfim, um breve comentário, a taxa de juros que você colocou ali, ela é muito alta, é a taxa de juros do Brasil, né? Enfim, mas se essa taxa de juros permanecer assim por, enfim, é uma coisa... Acho que, na verdade, é muito simples. Nós queremos parar de falar e fazer alguma coisa. E pode ser que dê tudo errado, mas pelo menos a gente vai conseguir tirar alguma lição diferente daquilo que a gente está falando, que é mais ou menos a mesma coisa que as pessoas na Inglaterra, nos Estados Unidos, estão falando há 30, 40 anos. Isso me angustia demais. Então, pelo menos, a gente está testando alguma coisa um pouquinho diferente na escala que a gente é capaz de fazer, que é muito, muito pequena. Sim, enfim, é o que você falou, na Inglaterra foi há 150 anos. Valeu, valeu. Renato. Valeu. Gente, e aí? Estamos aqui com a... Está aberto aí o microfone novamente. Boa, vamos tentar pegar umas 3. Eu não queria foto. Eu queria, não sei se é pergunta ou comentário, mas a sua fala, a última fala foi super gratificante, de você reconhecer que a gente não pode ajudar, não é? E reconhecer também a sua busca de narrativa no próprio movimento, buscar a sua criatividade na luta. Esse reconhecimento é grandioso, eu acho. Que vem a minha fala de que é muito importante reconhecer o capitalismo, eu acho. Falar em movimento e não ter claro o que é um sistema capitalista e entender a luta de classes sociais é muito difícil para avançar. E entender que a luta se torna cada dia mais global. Assim, o que a gente vive no Brasil, você vê essa luta em Nova York, em Berlim, em várias partes do mundo, e ela é a mesma, porque a luta de classe é a mesma. Então, todas as dificuldades é a mesma. Agora, como eu me engrandecer nesses dois debates e encontrar uma linha comum do movimento sem terra e o movimento sem moradia, que é o mesmo do movimento sem terra, na hora que você pensa nos campesinos, não é, o pessoal sem, não é? Que é uma área muito vasta no Brasil, que a gente fica muito voltado em São Paulo, Rio, e esquece que a nossa população é bem campesina, não é? A nossa população ruralista é muito grande, não é? A luta de terra no Brasil é assim muito profunda, da injustiça social, da acumulação de riqueza em 1% da população. Agora, a gente que faz parte da classe média, os intelectuais aqui de São Paulo, a gente esquece dessa relação. Mas o que fica rico nesse debate é se cada um sair daqui e entender que o sistema capitalista faz a gente se voltar como um indivíduo e tentar resolver as crises individualmente, e como que a única forma de se tornar potente nessa luta é no coletivo. Então, tanto o movimento sem terra como o movimento sem moradia e esse desvenda traz para a gente a necessidade de questionar o relacionamento coletivo. Como que a gente pode, coletivamente, achar nossas soluções para a luta? É difícil perguntar. Eu gostaria que você dividisse mais a história do movimento sem moradia. No que você vê os imigrantes, os imigrantes não, os refugiados haitianos que falam francês, né? E os sírios, né, que falam francês, vários grupos necessitando nosso apoio como cidadão aqui, independente de qualquer coisa. Eu acho que a única forma de ajudá-los seria empoderar eles através da educação. A educação é a única forma de trazer transformações. Né? Eu sugiro, se alguém aqui fala francês e podia educar os meninos a falar português até para conseguir se mobilizar na comunidade, seria uma forma de ajuda, empoderamento através da educação. Muito obrigada. Então, na verdade, muitos dos refugiados, a gente quando fala refugiado, a gente faz assim, refugiados. Parece que, inclusive, quem teve aqui nas Olimpíadas, vocês lembram? Tinha todos os países lá e, de repente, tinha os refugiados. Eu achei aquilo, eu falei, gente, quer dizer que já virou uma nação, né? Quer dizer, é uma contradição enorme. Ah, não, mas isso é para tornar visível que o problema existe. E, às vezes, o problema nem é tornar visível, é como você torna visível, vai fazer toda a diferença, né?
Se você torna visível discriminando, vai ser uma diferença. Os refugiados, eles vêm de diferentes países, de diferentes culturas, mas você imagina um refugiado que vem da África, do Congo, República Democrática do Congo, de um sírio, um refugiado sírio, de um refugiado, entre aspas, do Haiti, são tão diferentes, e as razões por que eles vêm regionalmente são tão diferentes, que é assim, você sabe, talvez assim uma metáfora para a gente pensar. Imagina uma coisa assim, uma informação. Agora, exatamente agora, nesse exato momento, cada um de nós aqui, a gente tem aproximadamente 73 trilhões de células trabalhando agora. Exatamente agora. As células nossas, as especializadas, as do coração, estômago, cérebro, todas estão trabalhando agora, fazendo elas o que tem que ser feito para a gente estar aqui. E, olha que coisa louca, são 73 trilhões de células. Isso que faz eu ter essa unidade é uma organização de células. Se eu vou tirando uma, se eu vou tirando, não tem nada. Imagina isso, vai esfarelar tudo. Nós somos essas células que, de alguma forma, essas 73 trilhões unidades que estão atraídas, que nem como se fosse uma gravidade que atrai elas estão ali. Esse conjunto é nós. Agora, imagina isso, que daqui 2 dias, bilhões de células, dessas mesmas células morreram. A cada 2 dias, o nosso corpo morre e nasce bilhões de células. Portanto, daqui a 2 dias, as células que vão nascer, elas não sabem, elas não têm a experiência desse momento agora. Como essas células que estão aqui hoje em mim, não presenciaram quando eu fiz 13 anos, naquela festinha de aniversário, nenhuma delas. E, no entanto, a gente é o mesmo. Mesmo não sendo o mesmo, a gente tem a sensação de que a gente é o mesmo. Olha que coisa maluca. E por que eu estou falando isso? Como entender? Porque, tudo bem, as células vão passando as informações para as novas, certo? E aí a gente vai tendo uma ilusão de continuidade, vamos dizer assim. E aí, por que eu estou falando isso? Os caras descobriram agora um fenômeno que eles explicam, o nosso corpo é assim também, que ele chama, é o fenômeno da emergência. Sabe como eles descobriram esse fenômeno? Porque eles começaram a estudar os formigueiros, que são sociedades muito complexas. Lembra quando a gente estudou o formigueiro? Que falava assim, tem as formigas operárias, tem a rainha, tem as coveiras. Você sabe que os formigueiros, as formigas morrem muitas formigas morrem rápido, então eles fazem um cemitério, elas vão tirando as carcaças e formam, todo formigueiro tem um cemitério, e tem as coveiras que levam as que estão morrendo no caminho, vai jogando lá no cemitério. E eles estavam estudando há muitos anos o formigueiro, mas eles não conseguiam explicar como eles pegavam uma formiga que era operária, uma formiga que cuidava da rainha, uma formiga do coveira, e quando eles estudavam, eram exatamente iguais. Estão entendendo o problema? Eram exatamente iguais, não tinha nada que quando nasceu aquela formiga, ela ia ser operária, quando nasceu aquela, ela... Entendeu? Então, como explicar isso? Eram formigas completamente iguais, e como é que elas se diferenciam? Aí se descobriu que as formigas, como seres humanos, que existe como é que funciona um formigueiro? Olha que coisa maluca, gente. A formiga que está andando, ela não tem noção do formigueiro inteiro. Ela não tem a mínima ideia da totalidade do formigueiro. Ela toma decisões
a cada momento, em função do que vai acontecendo no ecossistema dela. Por exemplo, se ela está lá, as formigas têm, as formigas quando fazem aquela trilhinha, sabe quando a gente vê aquela trilhinha de formiga carregando coisas, as operárias? Aquelas formiguinhas lá, elas traçam, vamos dizer assim, uma espécie de trilha química e que vai informando a formiga de trás que tem alimento para carregar. Quando começa a ter muitas formigas carregando, a próxima que chega, ela detecta que tem um excesso de formiga fazendo aquela função. Então, ela opta, ela deixa de entrar nesse, ela toma uma decisão e vai fazer o serviço da coveira. E, entendeu? Então, se vem uma que dá o sinal errado, ela detecta o sinal errado e muda o comportamento dela. O que quer dizer isso? Que as decisões são tomadas a cada momento, sem ter a ideia do todo. Agora eu pergunto para vocês, gente, a gente aqui, agora fazendo um paralelo, pensa uma coisa, não existe nada, absolutamente nada que une eu a você, ó, não tem nada, ó. As cabeças estão separadas. Não tem nada que liga a gente com nada. Eu levanto aqui, eu vivo, eu como, eu durmo, sozinha. Não é? Cada cabeça que você vê, quando você vê lá na saída do metrô, centenas de milhares de pessoas saindo, você olha, as cabeças não estão coladas. Cada cabeça é uma. Aí você pergunta, mas, gente, então, peraí, o que tem na minha cabeça? A minha rede virtual, certo? A linguagem. A primeira ponte é a língua. Quando eu falo, vocês estão interagindo com o que eu estou falando, certo? Assim como ela fez a pergunta, eu consegui entender e interagir. Mas o que eu tenho na linguagem é o quê? É um mapa que não é tão ainda fidedigno. Porque se eu falo ônibus, como que eu tenho certeza que vocês estão pensando o mesmo ônibus que eu? E, no entanto, vocês entendem quando eu estou falando ônibus. Quando a gente fala leite, todo mundo entende o que é leite. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essa estrutura, esse modelo virtual que a gente tem com a linguagem, então você chega lá na cozinha, você abre a tua geladeira, você pega o copo de leite, põe e toma. Leite, você tomou um leite, você nem pergunta, é automático. Mas, de onde vem aquele leite que está empacotado? Ele cai do céu? Quem pôs aquele leite como é que esse leite chegou aqui? Aí, se você começa a olhar, não, tem um fazendeiro lá, que tem os bois, as vacas dele, ele contrata lá os ordenhadores, ordenhou. Sim, mas aquele ordenhou, qual é a relação dele com o fazendeiro? Ele é um trabalhador assalariado ou ele é um cara escravizado lá, dos meninos que vieram do Congo? Aí, se você vai indo, quem transportou aquele leite até, quem empacotou, qual a estrutura de empacotamento que esse... Aí, quando você vai vendo, naquele copo de leite, se resume, se você vai indo para trás, a máquina que fez a ordenhagem, quem criou, blá, 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 a gente tem, nesse copo de leite, a síntese de toda a história da humanidade, num copo de leite. Você reproduz isso para cada coisa. Para que saber isso? Porque essa rede que a gente tem, educada, formada num sistema ideológico, não existe pessoa alguma que pode viver sem um sistema ideológico que a oriente. Por que quando a gente anda na rua, ninguém se bate? Por que a gente sabe atravessar uma rua? Por que a gente sabe esperar um sinal? Está tudo, esse sistema está tudo incorporado. Um sistema operativo. E no sistema ideológico também. O que faz você passar na frente de um sem-teto, virar e falar vagabundo, filho da puta, petraca, como é? Petralha. Ou outro cara virar para o polícia e falar coxinha, explorador, pau mandado. O que faz uma coisa... Então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa representação que a gente tem do mundo, que a gente toma ela automaticamente,
ela é construída, e ela não é construída, como a gente às vezes tem a ilusão, de forma neutra. Ela é construída ideologicamente em vários, em cada agenda da nossa célula. Por isso que, quando eu estava falando, quando a gente chega, às vezes, para interagir, agora falando a coisa, se você não tem ideia do que é esse sistema capitalista e você só representa ele pelas críticas que você ouve, ele não está todo inteiro aqui. Como é que a gente pode enxergar ele inteiro? Como é que a gente pode enxergar os Estados Unidos se a gente não está lá? A gente enxerga tudo aqui. É virtual. Então, como a gente pode se assegurar de que a sua orientação mental não seja tão raptada, vamos dizer assim, ou tão abduzida, ou como a gente quiser falar, por um engano, por muitos enganos. Daí que eu acho que a experiência corporal, apesar de tudo, ainda, ela é a única coisa, ainda, que pode manter, de alguma forma, a gente mais plugado com a possibilidade de mudar essas representações desde o real. Não quer dizer que você chega na ocupação, se você é um cara alienado, você vai olhar para todo mundo e ver todo mundo como suga-suga, sanguessugas, vagabundos. Só que você começa a viver lá diariamente, você começa a compartilhar, de repente você vê que o cara não. Como assim? O cara trabalhou o dia inteiro, chegou aqui, está fazendo um panelão. Nossa, eles são super engraçados. Nossa, eles contam histórias. Nossa, aí você vai vendo que um repertório e você vai se criando vínculo. E esse vínculo que você cria é que enriquece a sua experiência e, portanto, modifica a sua maneira de representar e, portanto, modifica a sua maneira de fazer arte, ou a sua maneira de exercitar a medicina, ou a sua maneira de exercitar a arquitetura. Então, é nesse sentido que eu acho que é... A última coisa, eu não vou falar mais. Só para ter uma ideia de como o automatismo é terrível, olha essa brincadeira. Se eu falar assim para vocês, agora, se eu falar assim para vocês, Aftazarden, Edoim, Mohadaziden, o que vocês estão ouvindo? O alemão é um gramelô, não é? Isso chama gramelô, é o som da língua, né? Eu não sei falar alemão, mas eu imito o som, Aftazarden, Edoim, Mohadaziden. Se eu chegar para você e falar assim, assaltar o caixa no Fujinakombi, não sei fazer muito bem gramelô, mas o que vocês ouviram? Japonês. Se eu fazer assim, o que eu estou falando? O som de quê? Do chinês. Gente, agora eu faço, te juro por Deus, que eu faço uma brincadeira assim que eu dou, assim, a câmera que eu tenho, que eu comprei digital, se alguém aqui for capaz de imitar o som do português que a gente fala. Imitar o som, só isso. Vocês conseguem imitar o som do nosso português? Pensa bem, imita o som do português. Sabe quem imita? Se você pega um francês que não fala português, se você pega um alemão que não fala português e pede para ele fazer o som para a gente ouvir, assim como Aftazad e Mohadaziden, ele faz para a gente ouvir como que eles escutam o nosso português. Por que isso acontece? Porque o significado e o significante estão tão colados, tão unidos, que é impossível a gente separar uma coisa da outra. Isso é o automatismo da linguagem. Então, isso é um exemplo de como adere muito à nossa experiência com o sentido dela. E como é difícil você separar essas duas coisas. São viagens, né, gente? Opa, meio alto. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ou comentário?
Então, o filme, ele chama Era Hotel Cambridge, ele vai passar mais uma vez, porque é a repescagem da mostra, né? Mas ele vai ser lançado no ano que vem, em fevereiro. E aí tem um making-off dele, que a gente liberou ele completamente para quem quiser utilizar em conversas, palestras, o que quiser. Ele é uma ferramenta de luta, esse filme. Então, eu vou ficar atenta e aí eu passo para a livraria. Você tem contato com o pessoal? Com o pessoal daqui? Vocês vêm aqui sempre? Nessa? Ah, tem o mail, né? Pronto. Eu ponho no Facebook. E, gente, se vocês quiserem conhecer a ocupação 9 de julho Cambridge, aqui do lado da Praia Pé. Sábado sempre tem coisa. E é muito bacana lá. 9 de julho a gente está começando ela agora. Então, tem vários coletivos lá, sabe, inventando coisa. Então, se vocês quiserem ir, conhecer, propor alguma coisa, quem gosta de fazer oficina, tem muitos coletivos, sabe, fazendo. Então, é só aparecer. No Cambridge, vocês sabem onde é o Cambridge, né? Que é aqui, né? A hora que vocês quiserem, aparece lá, tem um monte de gente trabalhando, muitos jovens, de jornalistas, arquitetos, escritores. Então, se vocês quiserem, vão lá, e aí... Lá sempre tem alguma coisa, né? Tem o melhor bolo de milho feito. Então, se vocês quiserem, vão lá, cola lá para, como eles falam, né? Hã? Não leva nada, não. Inclusive, o pessoal lá, eles são muito contra doação, essas coisas, eles não aceitam. Você quer levar roupa para doar, eles não querem, nem alimentos, nada. Eles não aceitam doação, porque eles falam que isso é uma forma de você até atrapalhar o trabalho que eles tentam fazer, que é de não assistencialismo, de participação mesmo. E então, tipo assim, ir para conhecer, aí chega lá, pô, eu queria conhecer os coletivos aqui, aí vocês vêm, e aí quem quiser desenvolver algum trabalho, pesquisa, ajudar a pensar esse trânsito, é um lugar assim que vocês vão encontrar tanto os moradores, trabalhadores, como pessoas de outros segmentos que estão trabalhando ali. E aí forma uma grande turma, né? É muito bacana. Ela quer te fazer uma pergunta. A mulher, como vocês sabem, no movimento de luta de moradia, a mulher é o eixo. Porque é diferente dos homens lá. Né? A mulher tanto que todas as lideranças, eu acho que, olha, 99,9% são mulheres. A do Guilherme Boulos é uma das poucas que eu conheço que é homem, que é um movimento sério também. Mas muitas mulheres. Por quê? Porque as mulheres é que têm os filhos, que precisam ficar com os filhos, que tem que agregar a família. Então, é muito feminino. Dizem que a mulher, nessas lutas sociais das cidades grandes, que parece que o campo está desaparecendo, todo mundo está vindo para as cidades, isso é um fenômeno global, que a mulher vai ser um papel muito importante no século XXI, porque ela meio que, na maior parte das culturas, ela é o que une, o que mantém agregado a família, né? Mesmo sem o homem. Então, aí também tem um monte de tema aí para pensar, é bem legal. Eu queria perguntar como que foi o financiamento? Quem que financiou o filme? Quando a gente começou, não tinha nada de grana. A gente começou com a ideia de que a gente ia captar dinheiro, que nenhum edital comum. Aí tinha pouquíssimo, a gente começou a fazer as oficinas. Fizemos as oficinas do refugiado,
fizemos a oficina das crianças, TV Cambridge, as crianças fazendo a reportagem do prédio inteiro. Tivemos o trabalho, o vínculo com as lideranças. A gente ficou, assim, 1 ano. A gente está lá já 4 anos. Aí, chegou no final do ano, não tinha dinheiro. E aí o produtor falou assim, ó, vamos ter que adiar o filme. Aí eu falei, adiar o filme é impossível, porque todo esse vínculo que foi construído vai para o ar. Porque a rotatividade é muito grande, a gente vai perder tudo. E aí a minha irmã, a Carla Café, trouxe a grande coisa, que ela falou, vamos trabalhar só com contrapartida. O que quer dizer trabalhar com contrapartida? Vamos chamar os alunos da escola da cidade, de arquitetura, e tudo que é cenário do que o roteiro pede, sabe, quando você lê um roteiro de cinema, tem os cenários, os personagens, a gente constrói e fica para o movimento, porque lá no Cambridge não tinha lan house, não tinha biblioteca, não tinha o espaço das costureiras, que tem lá o brechó. E aí a gente começou esse trabalho de contrapartida. Com isso, economizou. Olha, tudo começa pela falta de dinheiro, nem foi uma coisa premeditada quando começou. E aí, economizou o quê? Não precisava pagar figurinista, produtor de objeto, aderecista, camareira, nada disso, porque eram os alunos que estavam fazendo. E eles estavam aprendendo, estavam executando arquitetura numa zona de conflito, que a gente filmou na zona de conflito. E aí começou, gente. Aí é aquilo, não sei. A gente vive uma época realmente do coletivo, né? Eu acho que a gente vive uma época mais épica do que dramática. Muito épica. E aí fizemos o filme na raça, o que a gente chama de tática de guerrilha, fazer o filme em tática de guerrilha. Equipe super pequena, gente muito nova, o diretor de fotografia, um cara super novo, eu era Matusalém lá da equipe, entendeu? E eles trazem um jeito diferente de fazer, não tinha muito aquela hierarquia da equipe profissional, sabe? Mais clássica de cinema, que o diretor, e aí o fotógrafo, todo mundo, é uma hierarquia que é importante para ajudar a organizar, mas também que engessa um pouco. E lá, nossa, eu tive que... Eu lembro assim, só para vocês terem uma ideia, o fotógrafo chegava lá no set, de repente olhava, estava o fotógrafo com o ator numa janela. Aí eu falava, ô Risas, mas o que vocês estão fazendo? Não, eu estou fazendo o plano. Eu falei, pô, não está faltando nada para você fazer o plano? Como assim? Não, pô, né, será que não falta o diretor junto com você para fazer o plano? Deixa para lá, vamos trabalhar. Eles têm... Porque essa juventude que trabalha com a câmera, eles trabalham em outra relação. Porque eles vão... Sabe quando vai a galera fazer? Todo mundo faz tudo. Sabe? Os caras não têm... E isso imprimiu no jeito de fazer o filme. Essa coisa mais horizontal. E aí, quando a gente terminou de fazer o filme, as oficinas seguiram. E criou o que a gente chamou filme estendido, que nunca a gente ouviu falar. Que foram ações que seguiram depois que acabou o filme, não parou mais. Muita gente virou militante, eu virei militante, os grupos se transformaram, os jornalistas livres começaram o Fora do Eixo, Ninja, o Rua, começaram a fazer parte do cotidiano, da ocupação, e aí não saíram mais. E aí, depois a gente ganhou... Para a finalização, a gente ganhou financiamento. Aí entrou financiamento, entrou um coprodutor da França, e entrou o Sabesp, mas já era na finalização, o filme já estava garantido, né? E a gente, a Apoio, que é a ONG que está atrás da FLM, é coprodutora do filme e ela tem percentual do filme. Que isso foi uma coisa que a gente fez questão... para não ficar aquela coisa, você é parceiro na ideia, mas na grana, na hora que surge a grana, não tem parceria. E não, a gente... Que eu acho que, às vezes, esse jeito de fazer é mais transformador do que o próprio filme mesmo. Agora, o barato é quando você faz isso e ainda aparece a qualidade artística do filme, quando o processo imprime o artístico. E eu acho que o filme conseguiu isso.
Convido vocês, gostaria muito que vocês vissem. É um experimento. Eu acho assim que eu perguntei sobre o financiamento porque a gente que, né, da associação também, eu já trabalhei muito com projetos e a gente sabe que os financiadores, eles são, não sei como é na área artística, mas na área de projetos, principalmente com o movimento de moradia, os financiadores eles já vêm com a ideia pronta, né? Quero financiar isso, né? Então acho que uma coisa que motivou o Renato também a gente trabalhar com a questão da associação foi que a gente está criando alguma coisa, né, que a gente mesmo possa fazer dessa ideia mais nossa mesmo, não já com esse modelo de projeto que já vem, né, que a gente sabe que isso acontece há muitos anos, não é que isso seja ruim, mas eu acho que essa parte mais criativa, que trata mais do que a gente acha que é necessário, né, construído mais coletivamente, a gente consegue um êxito melhor, não que os outros não tenham, né, porque tem vários projetos que trabalham de capacitação de moradia, com movimento, a gente trabalhou muitos anos, né, eu e Renato, a gente trabalhou muitos anos juntos, né? Então, essa associação, a gente vem trazendo tentando trazer um modelo que já acontece, né, como ele colocou em vários países. Na França, eu acho que é o país que mais tem o aluguel social, né? Um país que Saint-Denis e perto de Paris, que são prefeituras antigas e de uma vertente mais de esquerda, né, que são prefeituras consolidadas há muitos anos, eles trabalham bastante com aluguel social. Mas, mesmo assim, a nível internacional, na questão da moradia, ainda é uma coisa pequena, ainda mesmo as prefeituras que já trabalham numa escala que poderia ser muito maior, né? Você sabe, a gente, quando teve agora, a gente foi com um filme no Festival de São Sebastião, e o filme, inclusive, ganhou um prêmio lá. E se acredita que, na sessão do filme, de repente, foi muito animada. Terminou o filme foi ovacionado. A gente olhava aquilo, nossa. Aí, de repente, a gente identifica na plateia o pessoal com aquela camiseta, assim, com o distintivo do PA, que chama Plataforma dos Afetados pela Hipoteca, que é um movimento na Espanha que nasceu lá a partir do 15M. E eles fizeram, né? Aí, na hora de fazer o debate, eles pegaram o microfone, sabe, que assim, vão fazer uma pergunta, só que eles usaram o espaço para contar para a plateia deles mesmos, eles são espanhóis, o que era o PA, para aquela plateia mais de tapete vermelho de festival. E aí eles quiseram muito sentar com a Carmen Silva, que é a líder da FLM, marcaram um café no dia seguinte, para conversarem. E a Carmen foi nesse café, e aí vieram uns caras que eram da diretiva do PA. Vocês têm que ver, gente, a Carmen, porque no começo você pensa, nossa, Espanha, né, primeiro mundo, os caras, né, fazem E aí sentaram para conversar. E a Carmen, com toda aquela simplicidade dela, né, ela, de repente, ela começou a fazer as perguntas precisas e ela foi muito importante nessa reunião com eles. Teve uma hora que eu olhei assim, estava todo mundo ouvindo a Carmen, porque eles agem como no PA? Eles pegam aqueles moradores que estão sendo despejados, até que quando eu estava ouvindo ele, eu lembrei disso. Ele pega os moradores que estão sendo despejados, porque eles não conseguiram pagar a hipoteca lá, foram atingidos, e eles, o que faz o movimento? Eles vão na casa da pessoa, eles fazem uma intervenção pontual. Aí eles chegam na casa da... Então você está sendo despejado, aí você liga lá para o PA, é o seguinte, eu estou com ameaça de despejo. No dia seguinte, eles vão para a sua casa. Eles chegam lá na sua casa e trazem assessoria jurídica e também corporal para quando a polícia chega com mandato de despejo. Vocês entendem? Eles fazem uma ação pontual. Primeira pergunta que a Carmen fez para eles, falou, não, muito legal isso, vocês atuam como célula. Agora, vocês têm alguma representatividade em algum conselho participativo? Eles não tinham nada. Eles estavam com aquela ideia de que eles queriam ser completamente autônomos.
E a Carmen foi trazendo exemplos de que qualquer movimento, mesmo que ele nasça com essa ideia, a importância de ele ter uma interface com o Estado. O Conselho Participativo é uma forma. E aí que o movimento ele se fortalece. Enfim, terminou a conversa com a Carmen, aí os caras, nossa, mas como é que a senhora tem toda essa experiência? Como é que a senhora tem todo esse conhecimento? Ela falou, olha, eu não sei, eu sei que a Europa é um mundo que a gente muito tempo considera como o primeiro mundo e que vocês agora sofreram essa crise forte que começou mais intensamente há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Agora, a gente tem essa crise desde que o Brasil foi fundado. Então, a gente tem muita experiência de luta, de resistência, de criar formas, mecanismos de resistência. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu acho que iniciativas como da associação são incríveis e eu acho que elas têm que se manter autônomas. A sociedade é muito complexa, então não é isso ou aquilo, é isso e isso e isso. Então, iniciativas como a associação, eu acho importante elas conviverem com outros, mas, eu não sei, a minha intuição diz que é muito importante para a formação da associação manter colaboração e vínculo com outros movimentos e com outros segmentos. Isso vai fortalecer demais a associação. Eu entendi quando ele falou, desculpa, esqueci o Renato falou, a gente não quer trabalhar com movimento organizado de luta, a gente quer trabalhar com pessoas que não têm nessa... Tudo bem, eu acho que isso é um perfil de identidade, mas eu acho que, por exemplo, na hora de desenhar não só a forma dos aluguéis, mas de gestão, é fundamental conversar com os movimentos. E uma coisa vai complementando, vocês vão tendo mais força, porque aí vai entrar a escola da cidade apoiando vocês, apoiando... Hoje em dia, eu acho que qualquer iniciativa ela só vai para frente se a gente trabalha em rede, porque está muito complexo os problemas. Vamos fazer, acho que, mais essas três... Boa tarde. Eu sou da Espanha. Então, gostei muito de que vocês... desculpem se eu não consigo falar bem brasileiro, mas estou tentando, estou ainda a aprender. O tema da PA, eu conheço assim, um pouco, eu sou de Madrid. A PA em Madrid tem muita força, também tem muita força em Barcelona. Eu só queria fazer um apunte com o tema da representação política, sei lá. A PA funciona desde o 2009, que foi 2 anos antes do que o 15M, porque elas já percebiam que a Espanha tinha um problema muito grande com o tema da construção e da borbulha mobiliária. Elas já viam o que ia acontecer e que explodiu no 2009, mas em 2011 acho que eram como uns 270 despejos por dia. Era um drama, uma tragédia, né? Então, o tema do... Por exemplo, agora temos a Ada Colau, que era uma das... Ada Colau, que é a prefeita de Barcelona, ela foi uma das que fundaram a PA, a plataforma dos afetados. Embora ela agora esteja na prefeitura, é bem difícil terminar com o problema dos despejos, porque não é só a prefeitura, é a Espanha, é a Europa, é o mundo. Quer dizer, que eles também têm representação, fazem representação política, mas não com os partidos políticos, por exemplo, na Europa. Eles vão ao Tribunal de Luxemburgo, sei lá, e eles expõem aí o que eles querem trocar do sistema político e judicial espanhol, que é diferente em cada país da Europa. Que isso também é um problema, que na Europa não é só uma. E a Espanha não é só uma também, não. É como aqui, né? Cada estado, cada comunidade tem as suas leis, cada comunidade tem a sua forma de fazer as coisas. Então, é por isso que, por exemplo, agora que a PA não tem tanta força. Eu estou aqui em Brasil há só 3 semanas. Ou seja, não conheço absolutamente nada de São Paulo. Não posso falar de São Paulo. O português é ótimo. Para 3 semanas você fala? Não, mas morei há 5 anos, estive aqui já há 5 meses, uma coisa assim.
Eu gosto muito da música brasileira também. Dá para praticar. O que eu queria dizer é que, para mim, ou pelo menos, a última vez que eu falei com alguém de La PA, ela me falou, olha, agora que a PA não tem tanta força, porque parece que isso também é um pouco como uma moda, né? As pessoas vão, vêm, agora a PA não tem tanta força, embora eles fizeram muitíssimas coisas por muitíssimas pessoas, tem grupos que são bem fortes, mas eles também se desvincularam. E então, esta que é uma muito boa amiga minha, falou para mim, Teresa, agora que nós precisamos da classe média alta, acadêmicos, artistas, políticos, eles já não estão. Eles estavam lá quando isto rolava, quando isto tinha representação mediática, eles iam para o Festival de San Sebastián e conseguiam falar em frente de todo mundo. Agora ninguém fala já mais nada, mas a gente sigue sendo despejado e o problema não foi resolto. Então, não sei o que quero dizer com isto, mas... Como é que você chama? Como você chama? Eu? Teresa. Teresa, você sabe que quando a gente saiu de lá, saiu com a ideia de fazer... Eles estão preparando para como é que chama? O ano 2020. No ano 2020, agora, vai ter um encontro dos movimentos de luta por moradia mundial. Então, vários movimentos do mundo todo vão se encontrar. Eu não sei qual é o... no Rio de Janeiro, Rio 2020. E esse pessoal que a gente conheceu foi lá no festival. Então, muito legal você contar tudo isso, porque a gente não tem assim, o histórico, a gente tem superficialmente. Mas, se você quiser, eu não sei qual que é o seu vínculo, porque... O movimento, a FLM, tem muito interesse em continuar como é que chama? Esse diálogo com a PA, que eles também têm muito interesse. A gente até falou de fazer um streaming, assim, tipo, a Carmen fala com o pessoal de lá, e o pessoal de lá fala com aqui, a gente faz um Skype visual nas escolas de arquitetura, nos próprios movimentos de base. Então, e é uma tecnologia muito fácil de fazer. A gente imagina combinar um dia, esse dia a liderança da FLM fala com a liderança que tem da PA. Eu sei, mas não tem liderança, mas o que a gente soube é que algumas pessoas que continuam ativas lá, eles explicaram isso para a gente, que, na verdade, funciona muito regionalmente, em função da... Mas, enfim, só para te dizer que se você tiver algum vínculo, interesse, a gente tem como construir essa ponte, e nos interessa muito construir essa ponte. Até por conta da Rio 20, que a ideia é chegar lá com alguns movimentos mapeados e com algumas propostas concretas para a questão da moradia, que é um problema mundial. Então, se quiser, ficamos em contato. Tem o Podemos também, né, que agora é o partido... o Podemos que nasceu do 15M, né? Não é isso? Mais ou menos. Sim, depois... Como é que um prédio vira alvo da ocupação? Assim, como é que é o perfil? Se o prédio era um prédio privado, do governo estadual, do governo federal? Eu tenho um pouco a impressão, o preconceito, uma ideia errada, de que assim, só os prédios federais ou de especuladores urbanos são ocupados. Tipo, Casa Amarela e na 9 de julho são do INSS. O prédio do Paissandu é da Polícia Federal, se eu não me engano, né? Então, eu queria, assim, um pouco essas dúvidas, até mesmo porque eu sou servidor público federal. Primeiro, ela é a estrela do evento. Desculpa. Não, é que eu sou advogada, eu trabalhei muito tempo com a questão de ocupação, né? E só para te explicar por que os movimentos escolhem os prédios públicos. Desculpa, eu não quero... Mas é porque, quando o prédio é público, o próprio governo ele tem instrumento muito mais fácil de conceder aquela propriedade ao movimento. Quando não é, quando é privado,
eles entram com várias ações, é muito mais difícil, porque daí tem que entrar num processo de desapropriação que é super demorado. Então, quando é público, é muito mais fácil. Essa é uma questão só jurídica. Sim, agora sim, o critério, eu não sei, acho que cada movimento deve ter o seu critério. Da FLM, o critério deles não importa se o prédio é público ou privado. Se o prédio não tem função social, se ele está abandonado, ocupando uma área no centro, e enquanto há muitas famílias precisando, ele está lá sendo depredado, então esse se constitui um alvo em potencial. E o que eles fazem? Quando eles levantam as informações do prédio, eles levantam um cartório que está acessível e analisam qual é a perrengue, né? Qual é o perrengue com o prédio. Então, por exemplo, já aconteceu casos em que o proprietário tem uma multa muito alta de IPTU, por isso que ele não consegue vender o prédio dele, porque está cheio de multa, tem um IPTU enorme. E aí o movimento entra em negociação com o próprio proprietário e fala assim para o proprietário: olha, se você quiser, o movimento ajuda a você quitar essa multa do IPTU e você vende depois para a prefeitura. E eles fazem uma operação casada de negociação, entendeu? Então, ajuda o proprietário. Você, por exemplo, está com... Não, o senhor não vai perder. Vamos fazer o seguinte, a gente abate o seu IPTU, ajuda com todo mundo que a gente tem aqui, cada um vai dar a sua contribuição, bababá, e aí a gente fala com o prefeito que ele compra, o senhor não vai perder nada, quer dizer, o senhor não vai ganhar talvez o que o senhor queria ganhar, mas também o senhor não vai perder tanto, já que a propriedade é sua. E eles, aí, entendeu? E eles fazem a negociação casada. Então, esse é o critério, prédio sem função social, que esteja ali. Por isso que eles não falam em invadir, né? Sabe qual a diferença entre invadir e ocupar? Que quando você invade é porque tem alguém, você está invadindo. Quando você ocupa, não tem ninguém, você está ocupando um espaço que está ocioso. Esse é o critério. Acho que vamos encerrando. Queria agradecer a presença de todo mundo, Eliane, pessoal do coletivo. O Renato, infelizmente, foi embora mais cedo, mas as contribuições foram extremamente pertinentes de qualquer forma. Agradecer a presença de todo mundo e, enfim, convidá-los aí a explorar o espaço da Tapera. A gente tem alguns livros sobre urbanismo, algumas, infelizmente, poucas coisas tão específicas, mas, de qualquer forma, temos alguma coisa ou outra no acervo. E pedir uma salva de palmas aí. Aproveitando para fazer uma pequena propaganda, amanhã a gente vai ter um evento, o lançamento de alguns ensaios do Thales Absaber. Ele é psicanalista, professor da Unifesp. Vai ser às 8 horas aqui e acho que vai ser bem interessante. Está no nosso Facebook o evento. Convido todo mundo a curtir a página, Tapera Taperá. Acho que é isso. Boa noite. Querer visitar? Eu também estou com essa demanda, então eu quero visitar.